Muito bom poder estar de volta aí, depois de 3 semanas de férias. Desde que a Libertas começou, eu nunca fiquei fora da igreja mais do que 2 domingos. Pela primeira vez, fiquei 3. Eu já estava coçando para voltar lá. Enfim, muito bom a gente poder estar de volta. Hoje, primeiro domingo pós-Copa. E para nós brasileiros é uma Copa que a gente quer esquecer aí o mais rápido possível. Para não lembrar muito de coisas desagradáveis. Mas, aliás, por falar em Copa, queria aproveitar antes aqui de continuar, aproveitando que a gente está falando disso. Sábado que vem vai acontecer mais um fórum de juventude e o tema vai ser justamente sobre o legado da Copa. Tem aqui, tá ali. O legado da Copa. Benjamin está coordenando esses fóruns e estarão presentes aí 2 pessoas. Uma falando dos legados positivos da Copa e a outra falando dos legados negativos da Copa. Então, Bruno Cava e Luz Marina Campos Garcia estarão aqui sábado que vem, às 19 horas, para discutir aqui no Fórum de Juventude sobre o legado da Copa. Então, é um programa muito legal, se você puder estar aqui com a gente. Sábado, 19 horas, Benjamin vai estar coordenando esse projeto aí, esse evento, tá bom? Ajuda a divulgar, está lá no Facebook da igreja, no site também. Voltando aqui, fechando parênteses, durante toda a Copa a gente conversou aqui sobre esse tema, essa série chamada Seleção de Jesus. Ainda bem que a Seleção de Jesus não é como a seleção brasileira. E a gente pode ter um pouco mais de esperança, né? Com essa seleção, a gente esteve conversando sobre os 12 de Jesus. Eu espero que a essa altura você já tenha decorado aí o nome desses 12, consiga fazer essa escalação aí de cor, a escalação dos 12. E hoje a gente vai concluir essa série. E eu queria, antes de mais nada, colocar aqui uma imagem desse camarada aqui. Não sei se vocês... A gente queria muito que não fosse ele, né, que tivesse com essa taça na mão, mas todos concordamos que foi o mais justo. Fato é... Quem é esse cara? Vocês sabem quem é esse cara aí? Como é que é o nome dele? Vocês sabem, estão sabendo até o nome de jogador alemão agora, hein? E o que tem esse cara? Vocês sabem o que ele fez? Ele tem a taça na mão, mas esse cara, pode botar aí o próximo slide, Mário Götze, entrou aos 42 minutos do segundo tempo e fez o gol do título contra a Argentina para a alegria de todos os brasileiros e a nossa alegria, não é verdade? Então esse cara é um cara que a gente gosta dele, né? Espero que não tenha nenhum argentino aqui, tá, gente? Mas, enfim, Mário Götze. Por que eu estou mostrando esse cara? Porque ele me dá a ilustração perfeita para aquilo que nós vamos falar hoje. Nós hoje vamos falar de um jogador da Seleção de Jesus que entrou no finalzinho do segundo tempo. Esse cara ele não foi convocado, não foi chamado ali no início, mas ele entrou, o jogo já estava em andamento e ele fez o gol que garantiu o título. Isso quer dizer que esse cara foi absolutamente decisivo. Nós estamos falando desse aqui, pode colocar ele, Saulo de Tarso. Essa é uma imagem dele caído quando Jesus lhe apareceu numa estrada, na estrada para Damasco, e ele viu o Senhor Jesus ali. É muito interessante a história desse sujeito. Ele se chamava Saulo de Tarso. Posteriormente passou a se chamar Paulo. Apenas a diferença do hebraísmo, da língua hebraica, para o grego, para o romano, né, ali. Então, eu queria falar um pouquinho hoje sobre esse sujeito. Esse jogador que entrou no segundo tempo, mas que fez toda a diferença. A história do chamado desse jogador, chamado Saulo, é muito importante para nós. Ouso dizer que se não fosse por ele, hoje nós não estaríamos aqui. Foi ele quem, de fato, levou o evangelho de Jesus até os confins da terra.
a história de vida dele é impressionante. A gente não vai ter tempo aqui para, em detalhes, discutir toda a sua história, mas eu queria focar alguns pontos, né? Primeiro texto que eu queria usar aqui hoje é a carta que o próprio Paulo escreveu. Aliás, ele foi o cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento. E na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 3 até o versículo 10, a gente tem uma primeira informação, a gente tem aqui algo muito significativo sobre Paulo, tá bom? Então, eu queria ler aqui com vocês. Ele diz o seguinte: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes, depois de todo mundo, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Veja só como Paulo se via. É como alguém que nasceu fora do tempo. Podemos dizer que ele não nasceu de 9 meses, ele nasceu de 12 meses. A gestação de Paulo demorou muito. Podemos dizer que Paulo deu muito trabalho. Paulo resistiu arduamente enquanto ele pôde a esse chamado, a essa convocação. Ele negou enquanto ele pôde com todas as suas forças. Mas no fim, a força desse chamado foi maior. E veja o que o texto diz no verso 9. Ele reconhece: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Por quê, gente? Porque persegui a igreja de Deus. Olha que crime. O apóstolo Paulo, quando ainda Saulo de Tarso, era um líder religioso dos judeus, que se opunha fortemente ao evangelho, ao movimento dos cristãos, e ele perseguiu aquele movimento com todas as suas forças. O texto de Atos diz, inclusive, que dá a entender que ele foi o coordenador ali daquela acusação contra Estevão, e as pessoas estavam ali, e ele era como uma referência no martírio de Estevão. Veja só o que ele diz: ele nem sequer merece ser chamado apóstolo. Mas, versículo 10, pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Falar do apóstolo Paulo, falar desse jogador, gente, é falar sobre a graça. Paulo é o apóstolo da graça. E se há alguma coisa que nós podemos aprender com a vida, com o chamado de Paulo, é justamente a graça de Deus. Esse é o foco da minha reflexão hoje aqui. O próximo slide vai colocar exatamente isso. O que nós podemos aprender com a escolha de Saulo? A graça de Deus. É isso que nós podemos aprender. A gente vai refletir um pouquinho sobre a graça a partir da experiência do chamado de Saulo. E a graça, gente, é aquilo que faz a gente entender, conforme você vai ler ali, que não importa o que você é ou o que você fez. Os critérios de Deus não levam em consideração o que você é ou o que você fez. Isso é graça. Isso quer dizer, e veja, essa frase, não importa o que você fez ou o que você é, ela tem um duplo sentido. Para você, essa frase pode ser extremamente cheia de esperança. Mas, por outro lado, dependendo da maneira como você a veja, ela pode ser uma frase ameaçadora.
Por quê? Porque ela tem dois lados. Em primeiro lugar, Saulo tinha feito coisas horríveis, como perseguir a igreja de Deus. Ele era um perseguidor. Ele tinha feito coisas horripilantes. Mas a graça de Deus foi maior do que tudo que ele tinha feito de ruim, de mal. Então, nesse sentido, a graça de Deus traz uma esperança, traz um sentimento de que nada está perdido. Mas, por outro lado, a gente olha na história de Paulo, e a gente vai ler aqui alguns versículos sobre isso, que ele tinha qualidades admiráveis. No entanto, gente, a graça de Deus, quando diz que não importa o que você fez ou o que você é, significa que não importa nem o seu passado obscuro, coisas das quais você se envergonha, não importa. A graça de Deus é maior do que isso. Mas também, gente, não importa todas as suas virtudes, todas as coisas admiráveis que você construiu, também não importa. Então a graça, ela tem essa propriedade de, ao mesmo tempo, ela nos humilha, mas ao mesmo tempo ela nos levanta e nos dá segurança. Nós vamos falar sobre essa graça. Por que eu estou falando isso? Quando falo aqui que Saulo tinha qualidades admiráveis, gente, é principalmente porque no coração desse elemento chamado Saulo havia uma boa intenção. Embora ele estivesse fazendo coisas horríveis, ele era bem intencionado. Olha só o que diz, eu queria ler dois textos aqui que nos ajudam a compreender essa graça. O primeiro, Romanos, capítulo 10, pode colocar ali, por favor, Romanos, capítulo 10, versículo 1 ao 4. Olha só o que ele diz nesse texto. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Ele está falando dos judeus. Posso testemunhar, é como se ele estivesse dizendo, olha, a minha história, eu digo por experiência própria, porque eu também sou assim, eu era assim. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Você pode falar qualquer coisa de Saulo, que ele era implacável, que ele era um homem violento, perseguidor da igreja. Você pode dizer tudo isso, mas você não pode dizer uma coisa dele, em nenhum momento da sua vida, que ele não era um homem bem intencionado e zeloso. Ele perseguiu a igreja sim, mas porque no fundo ele acreditava que fazendo aquilo, ele estava servindo a Deus. É mais ou menos o que a gente imagina lá daqueles terroristas talibãs, quando eles realizam um ataque terrorista, muitos deles acreditam piamente que eles estão ali em nome de Deus e servindo a causa de Deus. Veja, é altamente questionável o que eles fazem, mas eles têm zelo por aquilo que eles acreditam. Isso eles têm. E Paulo também tinha. A questão toda é que ele diz que esse zelo por Deus não vinha acompanhado, não estava acompanhado de quê, gente? Conhecimento. E que conhecimento é esse? Qual era esse conhecimento que faltava em Paulo e que faltava nos judeus? O que era esse conhecimento que fazia toda a diferença na história, que fez toda a diferença na história dele? É justamente isso que é a grande sacada da história de Paulo. Por quê? Porque assim como ele, gente, muitos de nós podemos acreditar que estamos servindo a Deus verdadeiramente. Podemos ser zelosos. A grande pergunta é, será que esse zelo é um zelo com conhecimento? Porque tem muita gente zelosa no mundo. Tem muita igreja que faz coisas em nome de Deus e acredita piamente que está fazendo algo para Deus. A questão é, será baseado em que conhecimento? Ele diz, porquanto, olha que conhecimento é esse? Ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça,
não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. O que faltava, gente, era justamente o conhecimento da graça. A graça que alcança aqueles que não merecem. Era isso que faltava em Paulo, era isso que faltava nos judeus. Eles imaginavam que eles iriam alcançar o favor de Deus a partir e por causa do seu zelo. Quanto mais zelosos eles fossem no cumprimento da lei, mais Deus ia se agradar deles e ia aceitá-los. E isso tem a ver com um sentimento que ainda hoje está presente. É o evangelho da lei. Quando dizem para você que Deus, na verdade, te aceita baseado no seu mérito. Que Deus te aceita se você for bonzinho. E aí quando te perguntam, você vai para o céu? Se Deus achar que eu mereço. Ou então alguém pede uma oração e vai dizer, eu estou precisando orar por esse assunto, estou com um problema, e eu estou colocando esse problema diante de Deus. E aí ele vai dizer, não, mas se Deus achar que eu mereço, Ele vai me dar essa bênção. Gente, tudo isso é zelo sem o conhecimento da graça de Deus. É essa graça que alcança independente dos seus méritos, sejam eles méritos negativos ou positivos. Veja o que o próprio Paulo vai falar, complementando isso que ele acabou de falar, da justiça que não é você que realiza, mas a justiça que Deus realizou por você em Jesus na cruz. Vamos ver o texto de Filipenses, o que ele diz, texto de Paulo também. Diz assim, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. E aqui, gente, carne é uma expressão que ele usa nesse caso, nessa passagem especificamente, para descrever as suas qualidades humanas. Se alguém pensa que tem razões para confiar em si mesmo, a gente pode dizer assim, eu ainda mais. E ele começa a falar aí, olha só quem era Saulo. Circuncidado no 8º dia de vida. Isso era a marca por excelência do judeu. Pertencente ao povo de Israel. E dentro do povo de Israel há uma tribo de elite, de pureza, que era a tribo de Benjamim. Não este, que é o meu irmão aqui. Verdadeiro hebreu. Ou seja, ele não era um prosélito. Ele não era um gentio, um grego, que tinha aderido ao judaísmo posteriormente. Não. Ele é o pedigree autêntico. Ele está ali, verdadeiro hebreu. E quanto à lei, ao cumprimento da lei, ele era o quê? Fariseu. E se você lê os evangelhos, você descobre que os fariseus eram o grupo mais zeloso, extremado do cumprimento da lei. Se a lei dizia que o sujeito tinha que jejuar um dia, eles jejuavam 3. Se a lei falava que ele tinha que andar 1 quilômetro, ele andava 10. Porque ele era extremamente zeloso. Existiam fariseus de todo tipo. Eles tinham acrescentado à lei de Deus, que é a Torá, mais de 600 outros mandamentos. Então eles eram extremamente zelosos. Haviam inclusive os fariseus de cabeça sangrenta. Os fariseus de testa sangrenta. Sabe quem eram esses? É porque eles eram tão zelosos que eles andavam de cabeça baixa para evitar serem tentados por esse mundo. Então eles andavam de cabeça baixa. E por que eles eram fariseus de testa sangrenta? Porque eles batiam a cabeça em tudo que é lugar. Estavam andando de cabeça para baixo e aí a cabeça deles era sangrenta. E isso era um sinal na sociedade do zelo desses caras. Veja, Paulo era um desses caras. Fanático, extremado no cumprimento da lei. Tudo isso ele era.
Quanto ao zelo, ele diz, eu era inclusive perseguidor da igreja. Eu não via simplesmente um movimento novo surgir no meio do judaísmo e deixava quieto. Eu me envolvia pessoalmente para derrubar esse negócio. Porque isso era uma heresia. Quanto à justiça que há na lei, eu era o quê? Irrepreensível. Era difícil você olhar para esse sujeito chamado Saulo e acusar ele de quebrar algum mandamento. Não, você não é fiel a esse ou aquele mandamento. Ele era irrepreensível. Mas olha só o que o texto diz. O que ele mesmo diz. Isso é o que ele era. E ele diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Aqui, gente, nesse versículo 7 está o entendimento, o conhecimento da graça que faltava a ele. Ele tinha muito zelo e não tinha conhecimento. Aqui está o conhecimento. Porque o que ele considerava como lucro, ou seja, como vantagem, como coisas que eram as coisas boas dele, ele passou a ver que diante do que Cristo fez por ele, aquilo não tinha valor algum. E aqui é muito interessante quando ele fala, passei a considerar como perda. Porque, gente, raciocina comigo. Muitas vezes a gente pensa que aquilo que nos afasta de Deus é o pecado enquanto depravação. É o pecado como transgressão da lei de Deus. A gente, então, pega essas coisas ruins, como a mentira, a ganância, a luxúria e outras coisas como essa, e fala, isso aí é o que me afasta de Deus. E aí a gente acha que a gente precisa combater esses pecados. Só que Paulo, quando fala que ele considerou como perda, ele considerou coisas que eram boas. Afinal, é bom ou não é você ser um zeloso cumpridor da lei? É bom. Era vantagem ou não era ele ter nascido, e ele reconhece isso escrevendo aos Romanos, que ele tinha sim vantagem pelo fato dele ter sido judeu e ter nascido num povo que conhecia a revelação de Deus, a Torá. Só que ele, diante da revelação de Deus em Cristo, ele fala, por causa de Cristo, ele passou a considerar tudo que ele tinha de vantagem, de ponto, ele passou a considerar como algo que não ia trazer vantagem alguma. O texto continua e olha o que ele vai dizer. Veja só. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins. Eu as considero, todas essas coisas, como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O entendimento disso, gente, é o entendimento da graça. E é isso que faltava em Paulo. E é isso, eu ouso dizer, gente, que falta em muitos de nós ainda hoje. Porque a gente poderia fazer uma autoanálise, cada um de nós aqui fazer uma autoanálise da sua própria condição diante de Deus. E aí imagine que você chega lá em casa, pega uma folha de papel, coloca aqui uma linha no meio e coloca aqui assim, coisas ruins e coisas boas. Você vai colocar os seus defeitos e as suas virtudes. Aquilo que você acha que te afasta de Deus e aquilo que você acha que te aproxima de Deus. E aí, normalmente, a gente vai lá e vai colocar um monte de coisas, são os nossos defeitos. Nenhum de nós aqui seria capaz, agindo com honestidade, de deixar essa fila dos defeitos em branco. Você concorda comigo? Todos nós temos muita coisa para colocar nessa lista, do lado de cá. Concorda? Só que a gente também tem coisas legais para colocar do outro lado.
Você sabe o que é o entendimento da graça? É quando a gente chega com isso aqui diante de Deus, essa folha, e a gente diz, Senhor, não é só o lado de cá dos defeitos que me afasta do Senhor. É o lado de cá também. Porque muitas vezes é na virtude que nós nos afastamos de Deus. Por quê? Porque nós acreditamos que porque nós somos justos, nós somos bons, Deus vai nos aceitar por causa daquilo ali. E Paulo, então, entendeu a lista dele de coisas boas, que é a lista que ele faz aqui em Filipenses. Ele faz uma lista enorme. Ele fala, essa lista, a lista dele não é lista de coisa ruim, não, é lista de coisa boa. Ele era bem intencionado. Só que ele fala, essa lista, ela estava me afastando de Deus. Aliás, é por causa disso que eu persegui a igreja de Deus. É justamente porque eu acreditava piamente que eu era bom. E aí eu descobri que Deus não me aceita porque eu sou bom. Gente, esse é o entendimento da graça. E aqui eu queria então colocar para você 2 citações que vão ajudar a gente a entender isso. A primeira delas é a do Tim Keller, quando ele diz o seguinte: se você evita o pecado e vive dentro da moral, de modo que Deus tenha de abençoá-lo e salvá-lo, ironicamente, talvez esteja buscando em Jesus o mestre, o modelo, a ajuda, mas o está evitando como Salvador. Confia na própria bondade em lugar de confiar na de Jesus, para aproximá-lo de Deus. Está tentando salvar a si mesmo, seguindo Jesus. Então eu estou tentando salvar a mim mesmo, sendo uma boa pessoa. É aquela oração, ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como esse pessoal promíscuo, esse pessoal que não vai à igreja, esse pessoal que fala palavrão, esse pessoal que pratica toda sorte de moralidade. Senhor, muito obrigado, porque eu tenho na minha vida os princípios do Evangelho, porque eu não sou como esse pessoal pecador. Muitas vezes é assim que nós nos aproximamos. A nossa oração diante de Deus muitas vezes é essa. E o Tim Keller está dizendo exatamente isso. Tem muita gente que está se afastando cada dia mais de Deus, justamente porque está tentando se aproximar. E quanto mais você acha que está perto, Paulo vai dizer, mais você está longe, porque não entende o princípio da graça. Qual é esse princípio? Olha a outra citação. A graça não depende dos merecimentos do homem, tampouco pode ser anulada por seus defeitos. Não há nada que possamos fazer positivamente que desperte qualquer interesse da graça de Deus em nosso favor. Nem há nada negativo que possa desfazer a sua ação em nosso benefício. Ela não contabiliza as virtudes humanas, nem rejeita qualquer pessoa pelas suas aberrações. O que ele está dizendo aqui, a gente pode colocar num esboço rapidamente aqui, para a gente terminar essa questão de Paulo, que é o mistério da graça. De um lado, gente, a gente pode dizer o seguinte: o que fazemos de bom, tudo que fazemos de bom, não é suficiente para merecer a graça. Ou seja, nós não podemos ganhá-la. Isso nos torna como? Isso nos torna humildes. Isso nos torna pessoas dependentes da graça de Deus. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer assim, ó Senhor, ainda bem que o Senhor tem um filho como eu, né Senhor? Porque, na verdade, aquele pessoal lá não via a hora de sair daquele mundo, pecador, pessoal que não quer saber do Senhor. Gente, a graça de Deus pega o mais santo e dá a ele a consciência de ser o maior pecador. Porque é assim que Paulo se considerava. A consciência da graça de Deus era tão forte na vida dele, que ele chegou a dizer, numa ocasião, eu sou o principal dos pecadores. Ele dizia isso. Veja, é humildade verdadeira que vem da graça. Por outro lado, a gente pode dizer que o que fazemos de ruim
tudo que nós fazemos de ruim não é suficiente para desmerecer a graça. Ou seja, nós não podemos perdê-la. E isso traz para a gente o quê? Segurança. Quando eu disse lá no início, não importa o que você fez ou o que você é, você pode pensar de duas formas. Você pode pensar naquelas coisas horríveis que você fez, coisas das quais você se envergonha, e aí eu vou dizer para você, olha, não importa. Não importa quão sujo é o seu passado. Não importa o quanto você fez coisas abomináveis diante de Deus. Não importa. Deus pode colocar a sua graça sobre você. Mas você também pode entender essa frase da seguinte maneira, como uma ofensa. Como assim não importa o que eu sou, o que eu fiz? Quer dizer que todo o meu trabalho, e eu posso dizer, como Paulo talvez, eu poderia dar a minha lista. Não é, dona Márcia? Filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor, irmão de pastor, sobrinho de pastor, primo de pastor, vizinho, né? Sei lá, deve ser, daqui a pouco vai ser isso também. Né? Desde pequeno na igreja, né? Nasci literalmente num domingo, no dia do Senhor, né? Interrompendo o culto do Senhor. Não me lembro um dia em que não tivesse acordado e ouvido aquela musiquinha que meu pai colocava de manhã para acordar a gente para ir para a igreja, de Feliciano Amaral, tocando, né? Talvez eu me identifique um pouco com Saulo de Tarso. Só que Saulo de Tarso diria, tudo isso, gente, a gente precisa considerar como perda. A verdade é que diante da graça de Deus, eu não estou em hipótese alguma em vantagem em relação a nenhum dos outros. Aliás, eu posso estar numa situação mais perigosa, porque eu posso correr o risco de confiar nessas coisas e achar que, porque eu tenho esse histórico, Deus vai me aceitar melhor. Então, de alguma forma, eu corro mais risco. E sabe, o exemplo que eu queria colocar para você, para terminar, gente, é com essa imagem, que eu uso sempre aqui de vez em quando. Vocês sabem que imagem é essa, certo? O quadro A Volta do Filho Pródigo, de Rembrandt. E eu queria aqui terminar com uma compreensão que a gente vê na vida de Saulo, que foi realmente o que decidiu a vida dele. Eu quero dar um foco aqui numa parte da imagem, no centro. Vamos lá, o próximo slide ele vai dar uma aproximada. Beleza, tá bom aí. O Henri Nouwen tem um livro em que ele explora cada detalhe dessa figura. É um livro maravilhoso, se você não leu, é um livro imperdível, chama A Volta do Filho Pródigo, Edições Paulinas. É um livro fantástico em que ele analisa cada pedaço dessa figura aí. Mas um dos pedaços da imagem que eu queria focar e que ele diz, e que é explorado também pelo Philip Yancey, no livro dele Maravilhosa Graça, é a figura do rosto do pai. O que você observa nesse pai? Olha a cara dele, olha para os olhos dele. Como é que são os olhos dele? Hã? Estão o quê? Fechados. A ideia... Parece a você que ele está cego? Parece. Parece que ele é alguém cego, não parece? Agora, olha os olhos dos outros lá. Ó. Olha o olhão, olha o butucão dele, do outro e do outro. Eles estão espantados. Eles estão olhando aquele negócio. Como pode isso? Mas o pai, ele está de olho fechado, ele está cego. Ele está cego de quê? De amor. E quando a gente está cego, gente, sabe o que acontece? A gente não olha nem para o que tem de ruim, nem para o que tem de bom. Esse pai, alguém já disse, ele não sabe fazer conta. Ele é um pai ruim de matemática. Porque ele não contabiliza os créditos, mas ele também não contabiliza os débitos. Ele nem contabiliza os créditos, nem contabiliza os débitos. Essa frase talvez
seja absolutamente encorajadora para você, que acha que você nunca será aceito por Deus, porque você tem débito demais. Essa frase te traz segurança, esperança. Mas talvez você acha que está com crédito demais. E aí essa frase vai ser uma punhalada no peito. Ela vai dizer assim, não adianta, não pensa que os seus créditos, que tudo que você tem de bom, que você construiu, sua reputação, vai ser levado em conta. Não! Deus olha para você e Ele vê a justiça de Cristo. Ele não vê a sua justiça. E aí, então, gente, é a lição de Paulo. Paulo é alguém que viu, e a primeira imagem que nós colocamos foi aquela imagem de Paulo agachado, olhando, mais ou menos como eu aqui, que esse negócio aqui atrapalha pra caramba, essa luz. E ele está lá e ele vê aquilo. Não é significativo que a conversão de Paulo tenha sido dessa maneira? Ele cair, e essa queda dele, alguns dizem, né? Ele caiu do cavalo. O texto não diz que ele estava a cavalo, mas é provável que estivesse. O fato é que ele caiu e ele viu uma luz que era Jesus, que o ofuscou. E a pergunta de Jesus era, por que você me persegue? E ali, gente, Paulo levou um choque, porque aquele que ele acreditava com todas as suas forças que estava morto, aquela balela que aquele pessoal, os cristãos estavam dizendo, que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, aquilo era uma blasfêmia sem tamanho, e de repente ele encontra justamente com aquele que todo mundo diz que estava morto, vivo, mas ele não acreditava. E mais, o texto diz que logo depois que ele vê essa luz, ele tem esse diálogo com Cristo ressurreto. O que acontece com Paulo? Vocês lembram? Ele ficou como? Cego. E ele ficou um tempo cego. Se não me engano, 3 dias, não é isso? 3 dias cego. Não é interessante que a conversão, que aparentemente seria um abrir os olhos, na experiência de Paulo, foi ficar cego. Mas, gente, foi justamente naqueles 3 dias em que Paulo não podia ver nada fisicamente, que pela primeira vez Deus abriu os seus olhos e ele enxergou a graça. Ele estava cego fisicamente, mas os seus olhos espirituais foram abertos. E a grande questão, gente, é que muitas vezes nós queremos ver muito fisicamente, humanamente, confiando demais na carne e na nossa natureza humana. Só que a gente espiritualmente está cego, porque não vê a graça de Deus. A conversão de Paulo é fantástica, porque mostra que o que ele precisava era ficar cego mesmo. Tem muita gente que precisa ficar cego. E cego sabe para quê? Para suas próprias convicções. Tem gente que traz convicções, sejam elas religiosas, familiares, culturais, uma série de convicções que fazem você acreditar ou não nas coisas, na verdade, em Deus. São lentes que a gente carrega. E aí o que a gente aprende com a história de Saulo é que para a gente ter um encontro verdadeiro com o Senhor, a gente precisa ficar cego. A gente precisa fechar os olhos para essas convicções que a gente carrega, para que então o nosso coração possa efetivamente ver a luz de Jesus brilhando e possa ter uma transformação interior. A pergunta então é, você já ficou cego? Ou será que não? Ah, não, eu quero ver. Sim, mas Paulo começou a ver justamente quando ele ficou cego. E ali ele não estava deixando de ver só fisicamente. Era todo um conjunto de verdades que ele acreditava piamente que caiu por terra. Eu imagino que essa crise de Paulo foi mais ou menos a crise que o mundo experimentou, só para dar uma ilustração para você, quando ele mudou a compreensão do que é o sistema solar dos planetas. Durante muito tempo se acreditou que a Terra, que o mundo era geocêntrico, ou seja, a Terra estava
no centro. E que tudo girava ao redor da Terra, o Sol inclusive. Até que um dia um camarada descobriu que a Terra não era geocêntrica. Ou que o mundo não era geocêntrico. Que, na verdade, a Terra gira ao redor do Sol, não é o Sol que gira ao redor da Terra. É mais ou menos o que aconteceu quando o mundo também acreditava que a Terra era plana. E aí, de repente, um camarada descobriu que a Terra não é plana. A Terra é uma esfera. Você imagina o tamanho... Imagina que você está vivendo lá naquele mundo e está com isso na sua... Que mudança de paradigma, de modelo. Foi mais ou menos isso, gente, que passou na cabeça de Paulo naqueles 3 dias. Tudo aquilo que ele acreditava, ele confiava nessa... Na verdade é assim, Deus é assado, a lei é isso. De repente, tudo isso veio por terra, quando ele descobriu o Evangelho de Jesus. A pergunta é, o que na sua história de vida precisa vir por terra diante de um encontro com Jesus? Será o que precisa ser colocado em xeque na sua história, no seu entendimento? Paulo, gente, aqui eu termino dizendo isso. Paulo é o apóstolo da graça. Em todas as cartas de Paulo, eu fiz uma pesquisa rápida e eu encontrei 118 versículos que mencionam, que trazem a palavra graça. Ninguém na Bíblia escreve tanto e usa tanto essa palavra como Paulo. Por quê, gente? Porque isso é o que mudou a sua vida. Entender que Deus é um Pai cego de amor. Um Deus que não sabe fazer conta. Que não leva em consideração as suas virtudes e nem leva em consideração os seus defeitos. A graça cobre tudo, nivela tudo. Coloca tudo na sombra da cruz de Jesus. A pergunta é, será que você já está lá nessa sombra? Ou será que você ainda está de peito aberto, confiando na própria justiça? A experiência de Saulo deve ser a sua experiência e a minha. Não quer dizer que você vai sair daqui e vai tropeçar ali, vai cair, vai vir uma luz enorme, uma voz do além, falando para você. Não. Mas pode ser que Deus esteja hoje, através da sua palavra, através do exemplo de Paulo, falando ao seu coração. E dizendo, olha, algumas coisas precisam morrer. Você precisa ficar cego para algumas coisas. O seu entendimento precisa mudar em relação a algumas coisas, principalmente em relação à graça de Deus. O que é a graça de Deus para você? O meu desejo é que hoje a gente saia daqui com essa certeza de que aquilo, a única coisa que nos faz poder participar dessa seleção, gente, é a graça de Jesus. Ninguém vai ter vaga nesse time pelos seus méritos, e ninguém vai deixar de ter vaga nesse time por causa dos seus defeitos. Se você acha que você nunca vai fazer parte porque você é muito ruim, eu quero dizer, a graça de Deus é para você. E se você acha que você é muito bom, e que Deus, na verdade, já devia ter te chamado, talvez você precise aprender que Deus não vai te chamar porque você é bom. Isso é a graça de Deus. Vamos fazer uma oração para a gente terminar?